Um dia, uma leoa faleceu enquanto trazia ao mundo seu pequeno filhote. Naquele instante, um rebanho de ovelhas passava nas proximidades. O filhote de leão acabou se unindo a eles de maneira inesperada. As ovelhas, de forma surpreendente, também o acolheram e o introduziram em seu grupo. E assim, o pequeno filhote passou a ser criado entre as ovelhas. Enquanto compartilhava a vida com as ovelhas, o filhote de leão desenvolveu a crença de ser uma delas, já que estava crescendo no meio delas. Essa conexão o levou a adotar o estilo de vida do rebanho. Abraçando uma dieta vegetariana, ele passou a saborear a grama com uma alegria contagiante. Ele desconhecia por completo sua identidade de leão, nem mesmo isso surgia em seus sonhos. Ele viveu sem a noção de que era um leão, uma vez que apenas ovelhas povoavam seu entorno. Nunca experimentou o papel de um líder como leão, tampouco enfrentou a solidão como tal. Com o passar do tempo, o filhote cresceu e se transformou em um esplêndido leão jovem. Surpreendentemente, as ovelhas se habituaram à sua presença, assim como ele se adaptou ao convívio com elas. No entanto, um dia, outro leão avançou sobre o rebanho, com a intenção de capturar o jovem leão. Ao vislumbrar a figura do jovem leão entre as ovelhas, o leão invasor ficou estupefato. Era um espetáculo inacreditável. O jovem leão pastava serenamente ao lado das ovelhas. Nem mesmo as ovelhas demonstravam temor em relação ao leão. Pareciam alheias à sua presença. O leão dominador absteve-se de atacar uma ovelha e, em vez disso, concentrou-se em capturar o jovem leão, a fim de desvendar o mistério. Assim ele investiu contra o rebanho de ovelhas, visando a captura do jovem leão. A visão desse acontecimento precipitou a fuga apressada de todas as ovelhas que buscavam preservar suas vidas. O jovem leão, também tomado pelo instinto de sobrevivência, empreendeu uma fuga desesperada. Embora tenha se revelado uma tarefa árdua, o leão conseguiu apreender o jovem leão. Com voz séria, o leão dirigiu-se a ele. "Que tolice é essa? Por que foge de mim?" O jovem leão, emocionado e suplicante, murmurava: "Peço-lhe, solte-me. Sou uma humilde ovelha, peço-lhe, deixe-me partir." Agitado pelo medo, ele tremia e sangrava como uma ovelha. Apesar da resistência e das súplicas, o leão persistia em sua captura. Levando o jovem leão até um lago próximo, o leão impunha sua vontade. O jovem leão se debatia, relutando contra aquilo que lhe parecia um destino cruel. O temor da morte o assombrava, levando-o a chorar e suplicar, mas o leão estava irredutível. À beira do lago, o leão forçou o jovem leão a encarar sua própria imagem refletida na água. Com voz firme, o leão proferiu: "Olhe atentamente, confronte meu semblante com o seu. Analise meu corpo e o seu, refletidos nessas águas." Sob o olhar embaçado por lágrimas, o jovem leão observou a superfície líquida. Sua própria imagem ali projetada o surpreendeu. Pela primeira vez, ele se deu conta de que não se assemelhava a uma ovelha, mas sim a um legítimo leão. A verdade antes oculta se manifestou. Ele compreendeu que na realidade não era uma ovelha, mas um leão. Num átimo, um retumbante rugido ecoou pela paisagem. O som reverberou pela floresta, impondo silêncio a tudo mais. As ovelhas haviam desaparecido, sumindo de cena. Naquele momento, ele se metamorfoseou por completo. A imagem que refletia agora era a de um ser inteiramente diferente. O auto-reconhecimento floresceu. A identificação enganosa com as ovelhas revelou-se uma ilusão mental. O que ele via agora era a pura realidade. Impregnado por uma energia até então desconhecida, ele sentiu algo singular, algo que nunca experimentara antes. Como se um poder latente tivesse despertado, ele se viu imbuído de força avassaladora. Aquele que um dia fora um cordeiro frágil e subserviente percebeu que a humildade e a fraqueza haviam simplesmente se desvanecido. Nesse ponto, a história guarda uma lição profunda. Reflita sobre os talentos e habilidades latentes que podem residir em seu interior. Poderá ser que, como um leão rodeado por ovelhas, você esteja sendo subestimado, convencido de que é muito menos do que verdadeiramente é. Certamente, em seu círculo social, haverá aqueles que semeiam a dúvida a respeito de suas capacidades, conduzindo-o a se equiparar a eles. Enquanto compartilha a jornada com essas pessoas, é imperativo se destacar do mar de conformidade e abraçar o potencial inexplorado que habita em você.
E no momento em que você abraçar o leão que reside dentro de si, ninguém terá o poder de obstruir seu caminho em direção ao sucesso.